Notação científica. Veremos na física que várias áreas aparecem números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, a distância da Terra à Lua é de aproximadamente 180 mil quilômetros. Se formos expressar esse número no sistema internacional, essa distância será de 180 milhões de metros. E olha que esse número é bem pequeno, tá? Quando nós falamos de distâncias astronômicas. Agora vamos para o interior do átomo. O raio de um átomo de hidrogênio é aproximadamente 0, olha, aí você vai ter aí, olha, acompanhado de 10 zeros e o número 5. Nós vamos dizer aí, na verdade, é 0,05 nanômetro. Daqui a pouco você vai entender isso melhor. Você já deve ter ouvido falar, tá? Na nanotecnologia. A nanotecnologia é uma maneira de enxergarmos elementos muito pequenos. Para trabalharmos com números muito grandes ou muito pequenos, usamos a notação científica, que é uma maneira de expressarmos e fazermos cálculos com estes números. Qualquer número pode ser escrito sobre a forma n vezes 10 elevado a x, em que 1 é menor ou igual a n, que é menor do que 10. E x é um número inteiro positivo ou negativo. Veja que o número n, que vem na frente da potência, é um número entre 1 e 10. Ou seja, para representarmos um número em notação científica, deve-se evitar que o número n seja maior que 1, ou que atinja a dezena. Então veja nos exemplos. Vamos representar o número 60 em notação científica. Para isso, irei representar o número n por 6, que é o primeiro algarismo entre 1 e 10, mas veja que 6 não é 60. Para representar o 6, eu tive que pegar o número 60 e dividir por 10. Então, para corrigir isso, irei multiplicar por 10. Obtendo o número 60. Mas veja bem, o ideal é trabalharmos com vírgula, ou seja, o número 60 não se pode escrever como 60,0. Então você anda com a vírgula uma casa para a esquerda, que é como se você estivesse dividindo por 10, e corrige então com a potência multiplicada por 10. Então olha só, reforçando aqui, você tem um número 60. Como é que você vai escrever ele aqui em potência de 10? Esse número n tem que ser um número entre 1 e 10, né? Então você vai colocar aqui, ó, é o 6. Você vai representar um número 6. Só que para 60 virar 6, você teve que dividir por 10. Tá? Então esse número aqui é o número real dividido por 10. Para consertar isso, você multiplica por 10. Tá, agora, o que eu falei no final aqui? É mais fácil você enxergar a vírgula. Por exemplo, 60 não é a mesma coisa que 60,0? Tá? Você, como a vírgula está aqui depois do zero, você anda uma casa para a esquerda com a vírgula, vai ficar 6,0. Quando você anda com a vírgula uma casa para a esquerda, você vai estar dividindo por 10. E aí você corrige aqui multiplicando por 10. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Olha, eu quero escrever um número 1200. Então, olha bem, para escrever dessa forma, eu vou ter que colocar a vírgula depois do 1 aqui, que vai ter que ser um número entre 1 e 10. Né? Então vai ser aqui, olha, 1,2. Só que para você colocar a vírgula depois do 1 para virar 1,2, olha, você vai estar dividindo esse número por 1000. Tá? A vírgula andou 3 casas para a esquerda. Então é como se você estivesse dividindo o número por 1000. Então, para corrigir isso, você vai ter que multiplicar aqui por 1000. Ou seja, vezes 10 elevado a 3. É como se você estivesse multiplicando por 1000. E aí você corrigiu o número. É uma forma de representar 1200 em notação científica. Outro exemplo? Olha lá, 123,45. Está na forma errada, né? O ideal é a vírgula ficar depois da primeira casa significativa aqui, ó, depois do 1. Tá vendo que é um número entre 1 e 10, né? Que seria até 9,9 aí. Ok? Então a vírgula teria que ficar aqui depois do 1. Mas olha, para a vírgula ficar depois do 1, você vai ter que dividir esse número por 100. Tá? Então vamos colocar lá, vai ficar 1,2345.
vezes, olha, mas você não teve que dividir por 100? Então agora você tem que multiplicar por 100 aqui. Ó. Como é que você multiplica por 100? 100 é 10 elevado ao quadrado. Tá? Você consertou um número, está representado aí. Vamos a outro exemplo. 542,32 vezes 10 elevado a 3. Olha que agora eu já tenho uma potência aqui. Tá? Então, olha, para andar com a vírgula aqui duas casas para a esquerda, né, para ficar um número aqui entre 1 e 10, olha, vai ficar 5,42 aqui. Tá? Então eu vou ter que dividir por 100. Vai ficar 5,42, tá? 32, né, continuando o número aqui, vezes. O 10 elevado a 3 já estava aqui, tá vendo? É o 10 elevado a 3. Mas olha, como o número aqui eu tive que andar duas casas para a esquerda, ou seja, tive que dividir por 100, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 100 também. Ou seja, quando você multiplica por 100, você vai estar somando 2 aqui no expoente, né? Tá? Que é como se fosse 10 elevado a 3, que eu já tenho, vezes 10 elevado a 2. Então você repete a base e soma os expoentes ali, ó, 3 mais 2. Então você vai ver assim, como a vírgula teve que andar duas casas para a esquerda, o número então vai estar duas casas menor. Você vai ter que somar duas casas aqui. Tá? Se aqui ficou menor, aqui vai ter que ficar maior. Tá? É melhor enxergar assim. Então o resultado aqui vai ficar 5,4232 vezes 10 elevado a 5. Tá? Bom, em outra aula aí nós vamos ver sobre números significativos. Tá? Por enquanto eu não estou representando com números significativos, aqui eu estou representando tudo que a gente tem aí. Ok? O número completo. Né? Vamos ver outro exemplo aqui. 432,5. Olha, 432,5 vezes 10 a menos 7. Olha que menos 7, 10 a menos 7, é como se você estivesse dividindo isso aqui tudo por 10 elevado a 7. Né? Tá? Aqui está negativo. Então, olha, 432,5 vezes 10 a menos 7. A vírgula vai ter que andar duas casas para a esquerda, aqui vai ficar depois do 4. 4,325. 4,325. Só que para isso, o número ficou duas casas menor. Então você vai ter que somar duas casas aqui, ó. Menos 7 mais 2 vai dar, lá, menos 7 mais 2 vai dar menos 5. Ok? Vamos a mais exemplos. Tá? Vai reforçar bem aqui. 0,0025. Observe que agora a vírgula vai ter que andar três casas para a direita. Olha, você vai ter que andar aqui uma, duas, três casas para a direita. Ou seja, o número aí ele vai ficar 2,5, ele vai ficar 1000 vezes maior. Não é? Quando você representa 2,5. Ele ficou 1000 vezes maior. Então, para consertar, você vai ter que dividir por 1000. Olha, como a vírgula andou para a direita, ou seja, ficou maior 3 casas, você vai ter que tirar 3 casas aqui na potência de 10. Ou seja, vai ficar 10 elevado a menos 3. Outro exemplo. Olha, quantas casas a vírgula vai ter que andar aqui? Esse número vai ter que ficar 7,2. Olha, ela vai ter que andar 1, 2, 3, 4. Tá? Para ficar 7,2, ela vai ter que andar 4 casas para a direita. Vai ficar 4 casas maior. Então você vai ter que tirar 4 aqui nesse expoente. Olha, então vamos ficar 7,2, andou com a vírgula 4 casas para a direita, né, para ficar nessa fórmula aqui, vezes 10 elevado a 8, já estava lá. Como ficou 4 casas maior aqui, você vai ter que tirar 4 agora desse expoente aqui. Ó. Tira 4. 8 menos 4, 4. Aí está o número 7,2 vezes 10 elevado a 4. Outro exemplo, 0,0032. Olha, a vírgula vai ter que andar aqui, olha, vai ter que ficar depois do 3, né? Vai ficar 3,2. Para isso, a vírgula vai ter que andar 3 casas. Então, vai ficar 3,2. 10 a menos 9, por enquanto, eu repeti. Como a vírgula teve que andar 3 casas para a direita, o número ficou, então, 3 casas maior. Você vai ter que tirar, subtrair 3 casas desse menos 9. Ou seja, vai ficar menos 9 menos 3. Menos 9 menos 3, que vai dar menos 12. Então, a resposta é 3,2 vezes 10 a menos 12. Tá? Representei esse mesmo número em notação científica da maneira correta.
Bom, mais um exemplo, 0,0043 vezes 10 elevado a 2, tá? Olha, casa, não, vírgula andando duas casas, aqui ficaria um número 0,43, né? Isso aqui é 0,43. Tá? Mas para você representar em notação científica, a vírgula tem que ficar depois do 4. Tem que ser um número entre 1 e 10. Então a vírgula, para ficar depois do 4, observe que ela vai ter que andar 3 casas para a direita. Você vai estar multiplicando por 1000. Tá? Virou 4,3. Olha, como ficou 3 casas maior, você vai ter que tirar 3 desse 10 elevado a 2 aqui, né? Desse 2. 2 menos 3, menos 1. Tá vendo? Aqui eu já fiz direto, né? Então você vai observar sempre assim, olha, se a vírgula tiver que andar para a direita, para ficar na fórmula aqui do n vezes 10 elevado a x, você vai ter que tirar do expoente 10. Tá? Já se a vírgula andar para a esquerda, tá? Ou seja, o número vai ficar menor, e aí então você vai ter que somar o número de casas no expoente dessa potência aqui. O mesmo número de casas que a vírgula andou para a esquerda, né? Você soma aqui. Aqui o mesmo número de casas que a vírgula andou para a direita, você subtrai na potência. Se não tiver a potência, você coloca ela, né? Tipo assim, 60, olha, 60 era 60. Vamos lá para o primeiro, né? 60 era 60,0. A vírgula não teve que andar uma casa para a esquerda aqui para ficar 6,0? Como andou apenas uma casa, você vai multiplicar apenas por 10. Bom, eu sugiro agora que você tente resolver esses exercícios. Tá? Se fosse você, dava uma pausa no vídeo aí e tenta resolver esses exercícios para ver se você entendeu bem aí como se representa a notação científica. E depois você roda aí para ver, tá? Como é que é a solução, para comparar com seus resultados, né? Então vamos lá, exercício de aprendizagem, expressa em notação científica. 480. Olha, eu vou colocar a vírgula depois do 4 aqui, para ficar um número entre 1 e 10. Então vai ficar 4,8. Tá? Mas para virar 4,8, a vírgula não deu duas casas para a esquerda? Então você vai multiplicar por 10 elevado a 2. Olha as duas casas aqui, você corrigiu. Letra B, 0,00085. Para colocar a vírgula depois do 5, depois do 8 aqui, ó, vai ficar 8,5, né? A vírgula vai ter que andar 1, 2, 3, 4 casas. Tá? Então, como esse número vai ficar 4 casas maior, você vai ter que botar vezes 10 elevado a menos 4, porque você vai ter que tirar as 4 casas, né? Então vai ficar 8,5 vezes 10 a menos 4. C, 7.924,5. Olha, a vírgula vai ter que andar aqui, ó, 1, 2, 3 casas para a esquerda, para ficar 7,9. Se você andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, o número então vai ficar 3 casas menor, né? Você vai estar dividindo por 1000 aí, ok? Você vai ter que compensar, então, vezes 10 elevado a 3, porque aqui não tem 10, né? Então você vai ter que colocar ele, olha lá, 7,9245 vezes 10 elevado a 3, que é o número de casas que a vírgula andou para a esquerda. E você compensou aqui, ok? 0,042, olha, anda com a vírgula 2 casas para a direita para virar 4,2. Como ele vai ficar 2 casas maior, você vai tirar 2 aqui do 5. Vai ficar 5 menos 2, 10 elevado a 3 aqui, né? Então vai ficar 4,2 vezes 10 elevado a 3. 4.527 vezes 10 a menos 5. Olha, não é como se a vírgula tivesse depois do 7? Para virar 4,5 aqui, a vírgula vai ter que andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. O número vai ficar 3 casas menor, porque a vírgula teve que andar para a esquerda. Então você vai ter que somar 3 casas aqui, ó, no menos 5. Vai ficar menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3, menos 2. Ok? Então vai ficar 4,527 vezes 10 a menos 2. 732,6 vezes 10 a menos 2. Olha, a vírgula vai ter que andar 2 casas para a esquerda, então o número vai ficar 2 casas menor. Então você vai ter que somar 2 aqui, ó. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Então vai ficar 7,3
326 vezes 10 elevado a 0. Representei aqui na notação científica. 10 elevado a 0 é 1, né? Então é como se esse número aqui fosse 7,326. É o número representado aí. Agora, nesse segundo, olha, expressa em notação científica, eu quero somar 2 metros com 400 centímetros. Eu quero a resposta em centímetro. Olha, 1 metro não é 100 centímetros? 2 metros, 200 centímetros. Tá? Então nós vamos ter isso aí no apêndice também, tá? Vai ser o capítulo das grandezas aí em física, tá? Vai estar no apêndice também, tá? Sobre as grandezas. Então você tem aqui, ó, 2 metros. 2 metros equivale a 200 centímetros. Então eu vou ter que, como eu quero passar tudo para centímetro, eu terei aqui, ó, 200 centímetros, né? Que vai ser 2 metros vezes 100 centímetros, cada metro é 100 centímetros, mais 400 centímetros. 200 centímetros mais 400 centímetros, 600 centímetros. Como é que eu escrevo 600 centímetros em notação científica? Coloca a vírgula aqui depois do 6. A vírgula não vai ter que andar 2 casas para a esquerda aqui, ó. E aí você corrige. Vezes 10 elevado a 2. 6,0 ou 6 vezes 10 elevado a 2. Tá? Você pode escrever isso também como 6,0 vezes 10 a 2. Ok? 7 quilos mais 300 gramas. Olha, 7 quilos, eu quero passar tudo para grama. 1 quilo não é 1000 gramas? 7 quilos, 7.000 gramas. Então nós vamos ter aqui, ó, 7.000 gramas mais as 300 gramas, que vai dar 7.300 gramas. Como é que você representa isso aqui em notação científica? Coloca a vírgula depois do 7 aqui, ó. Então você vai ter que andar 3 casas para a esquerda. Vai ficar 7,3 vezes 10 elevado a 3. Como você teve que andar 3 casas para a esquerda, o número ficou 3 casas menor. E aí você corrige somando aqui na potência. 7,3 vezes 10 elevado a 3 gramas. Bom, esse número aqui, olha, eu quero somar 2 vezes 10 elevado a 3 centímetros mais 4,7 vezes 10 a 5 milímetros. Eu quero somar essas duas medidas, mas passando tudo para milímetro. Então, olha bem, o 4,7 vezes 10 a 5 eu já vou permanecer em milímetro. Agora aqui, ó, centímetro, eu vou ter que passar para milímetro. Como é que você passa centímetro para milímetro? Você vai multiplicar por 10. Você vai ver que lá na representação de comprimento nós vamos ter metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para passar de centímetro para milímetro, você vai ter que multiplicar por 10. Tá? Então, olha, tá? Então você vai ter aqui, ó, 20 vezes 10 elevado a 3 milímetros. Tá? Ou 2 vezes 10 a 4 milímetros, tá? Tanto faz. Mas vamos manter o 20 vezes 10 elevado a 3 milímetros, mais 4,7 vezes 10 elevado a 5 milímetros. Olha, eu repeti, passei para milímetro e milímetro. Agora eu posso somar. Só que, olha, as potências estão diferentes aqui, ó. Como é que você vai somar 20 vezes 10 a 3 com 4,7 vezes 10 a 5? Tá? Você não pode somar, por exemplo, banana com maçã, né? Ou banana com banana, ou maçã com maçã. Tá? Então teria que ser assim, ó, 10 elevado a 3, aqui teria que ter 10 elevado a 3 também. Ou você vai fazer o 10 elevado a 3 virar 10 elevado a 5 para poder somar, ou o 10 elevado a 5 virar 10 elevado a 3. Ok? Vamos fazer o 10 elevado a 3 virar 10 elevado a 5. Olha, para 10,3 virar 10 elevado a 5, você não vai ter que somar duas casas aqui? Aqui vai ficar 2 casas maior. Para ficar 2 casas maior aqui, você vai ter que tirar 2 casas aqui. Tá? É como se você tivesse que multiplicar o número aqui por 100 e dividir esse aqui por 100, para ficar a mesma coisa. Tá? Então, olha, para esse 10 a 3 virar 10 a 5, aqui então vai ter que andar 2 casas para a esquerda, a vírgula vai ficar 0,2. 0,2 vezes 10 elevado a 5. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Olha aqui, 0,2 vezes 10 elevado a 5, mais 4,7 vezes 10 a 5. Agora que as potências são iguais, você pode somar, né? Vamos supor que 10 a 5 seja banana. Eu vou somar 0,2 banana com 4,7 banana. Quando eu falei banana e maçã aqui, você não deve ter entendido nada, né? É porque eu falo assim, as potências, na hora de somar, você tem que ter a mesma potência. Tá? Então, eu dou assim um exemplo. Vamos supor que 10 elevado a 3 é banana. 10 elevado a 5 é maçã.
Como é que você vai somar 20 bananas com 4,7 maçãs? Não tem como. Vai dar o resultado em frutas, né? O que é frutas? É 10 elevado a quanto? Né? É só um comparativo aí. Então a potência, se você tem 20 vezes 10 elevado a 3 e quer somar com 4,7 vezes 10 a 5, a primeira coisa que você tem que fazer é botar as potências iguais. Ou você joga 10 a 3 para 10 a 5, ou joga 10 a 5 para 10 a 3, que aí você vai poder fazer a conta, que foi o que eu fiz aqui. Ó. Joguei tudo para 10 elevado a 5. Agora sim, 0,2 com 4,7 vai dar 4,9 vezes 10 elevado a 5. 4,9 vezes 10 elevado a 5. Veja que já está na notação científica, então não vou precisar de mexer em nada. Caiu lá certinho. Ok? Se eu tivesse colocado aqui 10 elevado a 3, ia dar outro resultado aqui. Aí você ia ter que andar com a vírgula até virar 4,9 vezes 10 a 5. Tá? Vamos a isso aqui, ó, 2 horas e 30 minutos. Eu quero passar tudo para segundo. Olha, 2 horas para minuto, você multiplica por 60, né? Hora para minuto. Então nós vamos ter aqui, ó, 2 horas, 2 vezes 60, eu estarei passando aí hora para minuto, né? 2 vezes 60 minutos mais 30 minutos. 2 vezes 60 vai dar 120 minutos, com mais 30, 150 minutos. Então você tem aí 150 minutos. Mas eu quero a resposta em segundo. Como é que eu passo um minuto para segundo? Multiplica por 60 outra vez. Torna a multiplicar por 60. Vai dar o resultado 9.000 segundos. Só que eu quero a representação em notação científica. Como é que eu represento 9.000 em notação científica? Olha, eu vou ter que andar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3 casas para a esquerda. O número vai ficar 3 casas menor. Então você vai multiplicar por 10 elevado a 3, né? Vai ficar 9 vezes 10 elevado a 3. Você poderia colocar também 9,0 vezes 10 elevado a 3. Tá? Segundos aí. Para acabar a aula, tá, eu gostaria de falar um pouco aí sobre alguns prefixos mais usados na física, tá, ou em nosso cotidiano. Inclusive é bom guardar alguns, tá, que constantemente caem em provas e alguns que constantemente usamos em nosso cotidiano. Então irei destacar aqui alguns múltiplos. Tá? Nós temos, olha, o quilo, o mega, o giga e tera. Esses são importantes. Tá? O quilo usamos muito aí no nosso cotidiano, né? Por exemplo, para massa no sistema internacional. Tá? A massa é dada em quilograma. Né? Já o mega, giga e tera usamos muito também devido ao desenvolvimento da informática. Né? Em seus meios, no desenvolvimento da informática, em seus meios de armazenamento, né, de dados. Os primeiros computadores pessoais, tá, usavam um disco de 500 kilobytes. Eu lembro bem disso, tá? Eles eram uns discos grandes e guardavam muita informação para a época. Depois, com a evolução, surgiu os discos que guardavam quase 3 vezes mais informações, ou seja, 1.400 kilobytes por aí, tá? Que passamos a chamar o disco então de 1.4. Tá? Esse disco 1.4 porque era de 1.4 megabytes. Tá? Você pega o mega aqui, você tinha o kilobyte, né? E passou para megabyte, que seria 1000 vezes mais. Tá? Ou seja, nós multiplicamos aí por 1000. Isso na época já era um espanto, tá? Porque o disco ele era menorzinho, tá? E guardava muito mais informação do que o anterior, né? Que era maior. No início nós não tínhamos muita noção de onde ia chegar essa evolução da informática. Eu achava já que o 1.4 já estava bom demais, era muita informação aí ali, tá? E aí os programas foram evoluindo e para instalar um programa em computador, às vezes nós precisávamos de 10 disquetes desse 1.4 aqui, desse mega. Aí surgiu os CDs. Os CDs eles pegavam em 540 megabytes. Olha, os HDs também foram evoluindo, tá, no decorrer. Eu estou falando do CD, que eu lembro que o CD, um CD comum, pegava 540 megabytes, né, que nós estamos no mega aqui. Okay? Ou seja, era quase 400 vezes mais daquele 1.4, né, que era 1.4 mega, o disquete. Ou seja, 400 vezes mais informações que guardava. Tá? Aí sim, né? Parecia que a gente já estava no limite, estava guardando muita coisa aí, era muita informação dentro de um CD.
Tá? Rapidamente os programas começaram a exigir mais e mais, e aí surgiram os DVDs que pegavam 4.000 megabytes. Olha, multiplicando isso aqui por 1.000, então a gente cai no gigabyte. Tá? Ou seja, surgiram os DVDs aí de 4 gigabytes, né? 4.000 megabytes equivalia a um DVD aí de 4 gigabytes, que já era muita coisa. Tá? E aí continuou a evolução, foi para 1.000 gigabytes, né? Porque você sabe, hoje aí nós temos aí, o que seriam 1.000 gigabytes? Ou seja, é o giga multiplicado por 1.000, né? Por 10 elevado a 3, que é o terabyte. Tá? Hoje é dia 9 de janeiro de 2021, tá? O HD, eu, por exemplo, tenho um HD aqui de 4 terabytes para guardar todas as informações. Tá? Eu guardo tudo, foto, minhas aulas, é muita informação. Tá? Que você guarda no HD. Eu tenho um HD aqui de 4 terabytes, ainda sobra muito espaço. Aí eu fico pensando, né, será que vai continuar essa evolução e daqui a pouco nós vamos ter um HD que multiplica isso aqui por 1.000? Aí nós vamos ter um HD de petabyte, né? Tá? Hoje nós temos terabyte, né, um HD de 1 tera. Será que nós vamos ter um HD de 1 peta? Tá? Isso aí, hoje, por exemplo, eu não consigo imaginar. Isso é tanta informação, né, dentro de um espaço pequeno aí. Mas quem sabe, né? A evolução está aí. Bom, agora vamos para os submúltiplos, né? Nos submúltiplos é bom nós destacarmos o dec, cent, mili, micro e nano. É o que a gente usa mais, né? Hoje nós temos a nanotecnologia, que é 10 elevado a menos 9. Tá? É como você enxergar um objeto aí, seria 1 sobre 10 elevado a 9, né? Seria 1 seguido aí de 9 zeros, metros. Né? 1 sobre esses 10 elevado a 9, que seria nano. Tá? E nós estamos aí na nanotecnologia. Você consegue enxergar um objeto desse tamanho aí. Então aqui você tem que dec a décima parte, o cent, centésima parte, o mili, a milésima parte, o micro, é muito usado. Olha como é que representa o micro aqui, ó. Normalmente a gente representa com um mi, tá? O nano a gente representa com o nzinho, tá? Costuma ter também um nzinho grego aqui, tá? Que ele tem uma perninha maior, tá? A gente representa por n, o nano. E aí vai para o pico. Tá, aí é a mesma coisa, né? Será que nós vamos chegar lá na picotecnologia, né? Se a gente começar a enxergar algo 1.000 vezes menor do que a nano aqui, ó, nós vamos ter o pico. Aí nós estaríamos na picotecnologia, né? E aí continua. Tá vendo? Mas isso aqui, como hoje em dia não é usado muito, eu acho que não há necessidade de guardar. Esses aqui são importantes, tá? Porque você tem um centímetro, milímetro, o micro já é muito usado e devido à nanotecnologia, o nano também é muito usado, ok? E aqui a gente tem nas leituras dos HDs de computador, né? Então é importante você guardar aí a partir da massa de quilo, né? Você vai ter o mega, giga e o tera. Então vamos ver como é que a gente pode fazer exercício com isso aí? Olha, dados os valores a seguir em gramas, usando os prefixos, represente os mesmos, tá? Olha, 1.000 gramas, tá? Olha, 1.000 gramas, 1.000. Usando os prefixos, por exemplo, 1.000 não é 10 elevado a 3? 10 elevado a 3 é quilo. Então nós teríamos aqui, ó, 1 quilograma, tá? 1 kg, 1 quilograma, ok? 10 a 3 é 1.000, né? Tá? 10 elevado a 6. O que é 10 elevado a 6? O 10 elevado a 3 era o quilo. O 10 elevado a 6 vai ser o mega. Depois vem o giga, né? Então aqui é 1 mega grama. Ok? 10 elevado a menos 6. Aqui é negativo. Então é aquele micro que a gente tem lá, né? A gente representa pelo mi. Então vai ser 1 micrograma. 10 elevado a 9, aí você tem 10 elevado a 6, era o mega. Depois do mega vem o giga. 10 elevado a 9 gramas equivale a 1 gigagrama.
10 a menos 9 é a nanotecnologia, né? Então vai ser 1 nanograma. Tá? Quando eu falo nanotecnologia, é um número muito pequeno, né? Então a gente está aí na moda agora de se falar em nanotecnologia. É nano. Então isso aqui vai dar nanograma. 1 nanograma. Ok? Olha, paro por aí, deixo o exercício na lista em anexo aí, tá? Tem as respostas para vocês desenvolverem, ok? Até a próxima aula.